Um homem ordinário, que é esse que vos fala, hoje vai conversar com Mariels Oliveira. Gente, vocês não têm ideia do currículo da pessoa e o que ela vai falar pra gente. Saca só. Ela foi diretora das Nações Unidas, recentemente se aposentou e voltou ao Brasil depois de 23 anos fora. Ela morou nos Estados Unidos, na Suíça, na China e na França. E ela trabalhou no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, UNITAR e Unesco. Não, gente, olha o nível da pessoa. Vem comigo, no caminho eu te explico. Ei, Marielza. Ei, Ramon, tudo jóia, querido? Obrigado por você ter vindo. Que Nossa, honra. a honra é toda minha. Você é Ah, um querido, fala né? Um sério. querido que a gente conhece o quê? Ah, 45 anos? 45 anos. Nossa, não fala isso não. Incrível, não? 45 anos. 45. É assim a vida. Ai, mas é bom, né? É bom demais. Esse é um reencontro. É. Mariel, se eu te perguntar uma coisa. Eu lembro, eu era muito adolescente, mas a pergunta, como que você foi parar na ONU? Como que foi seu trajeto? Eu me lembro que você chegou a morar nos Estados Unidos, ainda eu era bem jovem, e você foi morar nos Estados Unidos. Como que foi isso? Na época, quando eu fui morar a primeira vez nos Estados Unidos, eu fui para estudar. Uhum. Né? Eu tinha terminado aqui a minha graduação, aí fui fazer mestrado, depois fiquei trabalhando lá um período, e aí fiz o doutorado, e aí voltei para o Brasil, né, nesse período. Mas eu fiz uns trabalhos muito loucos lá, né? Porque né, nessa época, eu terminei eu fiz o mestrado em finanças, mas é uma área super quantitativa, né? Então, assim, muita matemática, muita computação na época, tinha uns modelos, né, que a gente tinha que rodar e tal. E aí acabou que eu me envolvi muito com computação e aprendi muita coisa. E, na época, eu estava começando essa coisa de inteligência artificial. Já naquela época? Já naquela época. Começando, já tinha, né? Uma primeira fase, assim, né? E aí eu acabei que eu me meti, eu adorava, né, essas coisas. Aí acabei que eu me meti, aprendi muito, e aí, olha que loucura, o Exército Americano, eles tinham um laboratório de pesquisa avançada de construção de sistemas na cidade onde eu morava, porque lá tinha um departamento de computação melhor do mundo e o departamento de mecatrônica melhor do mundo. Então, eles instalaram esse laboratório lá e acabou que eu fui trabalhar para eles. Então, eu desenvolvi inteligência artificial. Ah, para! 2 anos para o Exército e 2 anos para o Pentágono. Aí, depois, tive que largar, né, o laboratório onde eu trabalhava, porque o departamento de administração, para onde eu entrei para o doutorado, eles não aceitavam que eu ficasse só meio expediente no doutorado. Eles tinham que ficar por conta, né? Aí eu tive que largar isso. Mas aí eu fiquei lá quase 10 anos, voltei para o Brasil e vim trabalhar aqui em Belo Horizonte, na Fundação Dom Cabral. Fiquei um tempo e depois acabei que o IBMEC, na época, eles me chamaram para ir dirigir a escola deles aqui, né, o MBA, o programa de MBA deles. E aí eu fiquei lá um tempo e acabou. Aí a ONU me chamou, mas é de um jeito muito louco. Assim, eu nunca imaginei trabalhar para as Nações Unidas, nunca. E eu trabalhava com o setor privado, né, que era, né, o tipo de consultoria que a gente dava, né, para quem a gente dava, consultoria, grandes empresas e tal. Mas eu tinha um amigo que ele era funcionário da ONU aqui no Brasil, e ele dirigia uma área que cuidava de uma coisa que chama desenvolvimento humano. E tem um relatório anual que mede, né, o progresso em termos sociais, né, e isso que chama de desenvolvimento humano. E aí ele precisava, né, de fazer um levantamento de fundos para ajudar a financiar esse relatório anual. E aí ele queria que eu indicasse alguém que pudesse fazer um projeto de fundraising, de levantamento de recursos, né, de arrecadação de recursos para esse relatório. Aí eu falei com ele, olha, a turma que eu conheço é cara, você não vai dar conta de pagar, não. Na época, a gente cobrava $3.000 por dia. Ah, você está brincando? Não, para consultoria. Era desse jeito.
E aí, mais despesa, né? Aí eu falei, olha, meu amigo, você não dá conta de pagar. Mas eu faço isso de graça, isso é uma bobagem. Eu faço num fim de semana para você, enfim, né? Considere isso aí uma ajuda para a ONU. Tá, aí fiz o tal do projeto, mandei para ele e tudo. Agradeceu muito. Passado um mês e pouco, eu recebo um telefonema de um cara. Tinha ideia de quem era. Falou, eu sou o ResRap, né, o daqui das Nações Unidas aqui no Brasil, e nós vamos abrir umas vagas, eu queria que você aplicasse. Na minha cabeça, assim, eu ouvi assim, representante de vendas, sem ResRap. Na minha cabeça, eu entendi aquilo. Falei, não, muito obrigado, não estou interessado e tal, desliguei. Aí meu amigo me telefona. Você está ficando louca? Você bateu o telefone na cara do chefe da ONU no Brasil. Ele só fala com o presidente, com ministros, e não sei mais o que e tal. Eu indiquei você para uma vaga que vai coisa. Eu queria. Aí eu falei, mas você está ficando doido? Você não me falou nada. Né? Assim, como que você queria que eu reagisse assim, um cara me liga? Aí eu falei, olha, para limpar a sua barra, o que eu faço? Porque eu, por mim, tô nem aí, né? Aí ele falou, liga para o cara, pede desculpas no doutor Walter, que não sei o quê, pede desculpas, fala que você vai aplicar e que não sei mais o quê e tal. Ele, pode deixar. Eu falei, tanto faz para mim, né? Não vou nunca mais ver a cara dessa pessoa. Aí tal, liguei, conversei, expliquei, desculpa, eu não tinha entendido, não sei o quê e tal, mandei o currículo, como ele pediu e tudo. Pronto, ficou por isso mesmo. Ele vai ver que eu nunca trabalhei com governos, que eu nunca, né, que não tem nada a ver. Minha área de trabalho é administração de empresas, né? Que imagina, né? Isso aí, ele quer que faça coisa para governo. Aí, esqueci daquilo. Passa uns 2 meses, recebo um telefonema. Aqui é do Recursos Humanos das Nações Unidas, em Brasília. Você tem uma entrevista marcada, que não sei o quê, e tarará. Eu falei, que entrevista? Com quem? Aí, você foi selecionada na lista curta para as entrevistas, para uma das vagas, que não sei o que e tal. Lá fui eu para Brasília fazer uma entrevista. E você estava em Belo Horizonte? Eu morava em Belo Horizonte, né? Aí fui a Brasília, fiz a entrevista, entrevistei o dia inteiro, fiz teste, fiz coisa, fiz de exame de inglês e teste de não sei mais o que e tal. A última entrevista, foi uma mesa enorme, cheia de gente, assim. Aí, nessa entrevista, eu falei, olha, eu não sou a pessoa certa para vocês. Eu acho, os governos são super ineficientes. Eu nunca trabalhei com governo na minha vida. Eu trabalho com o setor privado para aumentar a eficiência, né, produtividade. A gente tem que fazer tanta coisa já no setor privado. O governo, então, nem se fala. Tem que mudar tudo e que não sei mais o quê, tarará, tarará. Eu não sou a pessoa para vocês. Desejo maior boa sorte em encontrar alguém que sirva, né, que tenha o perfil que vocês queiram e tudo. E foi embora. Falei, tá, beleza, né? Assunto encerrado. 1 mês e meio depois eu recebo um telefonema. Parabéns, você foi selecionada. Aí eu liguei de volta. Falei, vocês estão ficando doidos? Eu falei que eu não... Eu falei que eu não queria, que eu não era a pessoa certa. Aí ficou aquela conversa, né, para cá e para lá. Acabei que eu falei com eles. Falei, olha, então tá, então qual que é o mínimo de tempo? E, afinal de contas, né, eu me entrevistei, não sei o que, eu perdi o tempo de vocês. Então tá, qual que é o menor tempo que eu posso ficar no contrato? Que aí eu peço uma licença aqui e tal. Aí eles falaram 2 anos. Aí, 23 anos depois, eu me aposentei pela ONU. Fiquei apaixonada com aquele bando de gente doida. Maria Elza, me fala uma coisa aqui. Quais que foram as coisas mais difíceis que você enfrentou durante esses 23 anos lá? Tem tanta coisa. É difícil dizer o que foi mais difícil, viu? O negócio é que... Enfim, o que a gente fazia, né, na maior parte do período que eu trabalhei, é um trabalho de combate à pobreza. Sim. Né? E esse trabalho de combate à pobreza te põe diante das situações mais difíceis, né, que, enfim, porque pobreza e miséria são realmente impressionantes, né? E tem origens as mais diferentes, né? Enfim, as pessoas às vezes ficam doentes, perdem tudo, às vezes elas nunca tiveram oportunidade na vida, e enfim, e aquilo vai só se agravando, às vezes é resultado de guerra, Sim. Né? De conflitos, às vezes é, né, resultado de políticas públicas muito mal feitas em estados que não têm a menor preocupação, né, né, em amparar a sua população e assim por diante. Então, é difícil,
sabe? É bem difícil. Mas, por outro lado, também te põe frente a frente com pessoas de uma resiliência, É. de uma capacidade sabe, de dar uma volta por cima com qualquer pequena oportunidade que você dá. Você já viu isso? Ah, nossa, tantas vezes. Jura? Assim, que é super emocionante. Isso você me vê dá alegria né? de ouvir. Sabe, assim, você, de fato, encontrar as pessoas que, assim, que é uma portinha de entrada que você abre e aquilo a pessoa vai com maior fé, sabe? E consegue superar situações, assim, difíceis, né? Então, assim, por um lado, né, chocante, às vezes, né, você vê o grau de miséria em que muitas populações, muitas comunidades vivem. Por outro lado, né, enfim... Aliás, você contou uma vez, eu assisti uma palestra sua, que você contou sobre, na África, são duas coisas que eu queria te perguntar. Uma, na África, você falou que existem famílias que vivem com não sei quantos litros de água durante um mês, que é o que a gente gasta, por exemplo, por dia, dando uma descarga ou qualquer outra coisa. Como que é isso? Olha, assim, é disso que eu estava falando, sabe? Das pessoas conseguirem, né, aproveitar cada gotinha, né, ao pé da letra, né, de oportunidade que aparece na sua frente, né? Então, assim, uma das tragédias, né, uma das razões, né, para miséria e pobreza, né, enfim, é exatamente falta de água. Né? Você não consegue, mesmo que você viva numa zona rural, em que você poderia, por exemplo, plantar, você não tem água, você não tem como. Né? Assim, então, você não consegue produzir comida, por exemplo, né? Absolutamente nada. Né? Ou criar um animal, né? Enfim. Então, as pessoas, elas, né, em comunidades muito pobres, né, em regiões áridas, né, da África, elas desenvolvem os métodos mais impressionantes assim, para viver com um tiquinho de água que você fala, gente, como que consegue? Né? Então, assim, 17 litros de água é o que, às vezes, uma família inteira, de 5, 6 pessoas usa durante uma semana, sendo que o mínimo, né, que a Organização Mundial de Saúde considera necessário, né, para a saúde das pessoas, assim, é 30, 40 litros por dia por pessoa. Meu Deus! Então, uma família viver com isso é uma coisa impressionante. Agora, o que eles fazem? Né? Enfim, eles vão passando, né? Enfim, você tem uma bacia, aí nessa bacia você você lava, né, né, as coisas nessa bacia, aí você vai despejando aquela água, cai de volta na bacia, você vai aproveitando aquilo, torce aquele pano e aquilo ferve de volta e coa de não sei que jeito, e vai aproveitando cada gotinha, né? Porque obter mais água é uma coisa difícil, às vezes... Né, você tem que caminhar 4, 5 quilômetros para voltar para casa com uma lata d'água na cabeça, ao pé da letra, né? Aquela, né, lá vai Maria, lá vai Maria, né? Maria. E, em geral, é Maria mesmo. Em geral, são as mulheres. Que buscam essa água. Muitas vezes, as meninas, né, que o resultado você tem que tirar da escola, né, para elas poderem passar 6 horas por dia caminhando para um lugar para recolher água, entrar numa fila, recolher água, encher um balde, encher uma lata, uma coisa, para poder voltar para casa empurrando aquela, né, rolando aquilo, ou carregando aquilo, um peso daquele, enquanto os adultos, né, estão fazendo outras coisas, né, enfim, né, para a sobrevivência dessa família. Então, você imagina, né, essas pessoas, né, assim, essas meninas, que chance que elas têm na vida, né, que oportunidade que elas têm, elas não conseguem estudar, elas não conseguem, né, ter uma atividade produtiva, se já são mais velhas, se já estão fora, né, da idade escolar, enfim, então não conseguem ter uma atividade produtiva porque passa o dia inteiro catando lenha e buscando água, né, para poder suprir, né, a família com essas necessidades que a gente, né, que você vai ali na cozinha, abre uma torneira, né, e vai escovar dente, deixa a torneira ligada, né? A torneira ligada, escovando dente, são 8 litros que a gente Meu perde. Deus do céu! Né, assim, é metade do que essa família usa. Né, e o mundo é finito, né? Enfim, então, quando você desperdiça essa água ali, né, você está literalmente jogando fora. Né? Ela está vindo de algum lugar para onde ela vai faltar, né?
Enfim. Mariels, outra coisa que eu fiquei impressionado, que você me contou, eu não sei explicar aqui como que foi. Dá preço para as coisas, de quanto que vale cada o pedaço de terra junto com esse tanto de água. Eu acho que é isso, eu não me lembro muito bem. Que chegaram à conclusão de quanto valia um ser humano. Ah, não. Não fomos nós da ONU que fizemos isso, não. Não? Isso eu te garanto que, para a gente, o valor de um ser humano é infinito. Não tenha dúvida. É. Mas você me Mas conta. é que... Quem que foi? Como que foi isso? Não, é porque, enfim, você tem... uma vez nos perguntaram, né, essa coisa, porque às vezes você tem situações, né, de conflito armado, ou de coisa em que, né, ou de desastres naturais e tudo, e que existe um processo de indenizar, né, por perda de vidas humanas. Né? Uhum. E essa indenização tem que chegar a um valor para uma vida humana. Né, que para a gente é infinito. É infinito, né? Enfim, claro. mas né, a justiça, né, o judiciário tem que chegar a um valor. Né? Então, assim, qual é o valor de uma vida humana? Né? A ONU acha que é infinito. Não, claro. Né? Mas o seguro que você fez, de seguro de vida que você fez, ele vai pagar um valor X. Sei lá, se você fez um seguro né, de R$1 milhão de reais, ele te paga R$1 milhão, né, para os seus herdeiros se você morre. Né? Aí, então, você já tem de infinito a 1 milhão. Aí você fala, poxa, mas e se não for isso? E se for uma indenização no caso de um acidente que gerou morte, você vai indenizar uma família mais pobre? O que é? O judiciário, no Brasil, às vezes, põe um valor aí de 100 mil, né? Enfim, né, para uma vida humana, enfim. E aí tem o menor valor de todos, né, que é o valor... de R$ 5,80, né, desculpa, dólares. $5,86, que eu me lembre, acho que esse que é o valor correto, que é que um cientista calculou que é o material do qual somos feitos. O ser humano é 70% de água e um monte de sais minerais. Né? Enfim, então, esses materiais, né, os sais minerais e não sei o que e tal, isso vale um ser humano, né? Só que você não pega um montinho assim de magnésio, um montinho de não sei o quê, põe tudo junto, joga ali 65 litros de água e, puf, vira um ser humano, né? Tem mais, né? Tem bem mais aí atrás, né? Do que faz uma pessoa ser uma pessoa, né? Meu Deus. Mas assim... É uma questão filosófica, né? Quanto vale uma vida humana? Eu acho que eu conheço algumas pessoas que valem 5,86. Ah, pode ter gente que vale até menos, mas enfim. Mas eu acho que vale até um pouquinho menos. Mas assim, mas sinceramente, né? Enfim, é uma... Né, a gama de valores, né, que você pode chegar, né, enfim, eu sou do lado que defende, né, o valor infinito. Não tem dúvida, mas não existe um criador de um site, o presidente de algum lugar que valha isso, não. Marielza, você trabalhou em vários lugares no mundo. Como que isso mudou a sua vida? Com certeza que quando você foi ser uma Marielza e hoje você é outra completamente diferente. Como que isso mudou a sua vida? Olha, você viver em lugares diferentes te abre os olhos, né, para a quantidade de coisas que você assume que são verdadeiras, né, e que, na verdade, não são. No dia do meu nascimento, eu tenho qual idade? 1 ano de vida, assim. Esse é o primeiro aniversário, né, assim, ou não. Tem países na Ásia que consideram, né, assim, no primeiro aniversário é o dia que você nasceu, né, assim, o first birthday, inclusive chama-se dia do nascimento, né? Então, assim, no dia do seu nascimento você tem 1, daí a 1 ano você tem 2. Né? Aqui no Brasil, a gente considera 0 e 1. Qual que é o primeiro andar de um prédio? Né? Enfim, o primeiro andar é o térreo, e depois você sobe uma escada e está no primeiro andar, ou o primeiro andar é o nível da rua, e depois você sobe uma escada e está no segundo andar? Andar. Depende de onde você mora.
Enfim, tem todas essas coisas. Qual que é o primeiro dia da semana? É o domingo? É o domingo ou é a segunda? Então, e vai por aí afora, sabe? Tem milhões de coisas dessas que você acha natural, né? Assim, que você assume que são verdades incontestáveis, aí você vai para outro país e aquilo não é completamente diferente lá, né? E eu estou te dando os exemplos menorzinhos, Sim. né? As coisas mais simples, né? Tem todas as questões em relação né, a qual o valor de um ser humano, por Sim. exemplo, né? Que a gente estava falando agora, né? Como é que é a relação entre sociedade e governo, né? Que tem, né, enfim, países onde, né, o governo é um governo autoritário, então a relação com a sociedade é uma relação opressora. Em outros, né, que existe, né, democracia, você assume que você tem o direito a votar, a escolher a sua representação. Em outros, você sabe perfeitamente que você não vai ter esse direito, né? Enfim, então tem 500 milhões de coisas tipo essa, né? E cada vez que você vai para um país diferente, que você, né, aprende um modo de vida diferente, que você aprende, né, a tradições diferentes e tudo, você amplia, né, a sua forma de Nossa, entender a humanidade, como? né? É Por exemplo, sua fascinante. experiência na China. Eu me lembro que você não tinha WhatsApp, né? Que não dava para falar. Era um WhatsApp deles, né? Uma coisa assim? Tem o WeChat, né, que chama. Ah, Eu usava o WhatsApp lá com VPN, né, enfim, mas eles não olham muito bem para os VPNs, não, né, eles não permitem muito, mas para os estrangeiros, assim, eles abriam meio que fechavam o olho, né, digamos assim, né. entendi. Para a gente, principalmente o pessoal das Nações Unidas, dava uma fechadinha de olho e fazia, fingia que não via, né? Aham. Então a gente usava e tal, mas para me comunicar com a minha família, né, com as minhas filhas, que moravam aqui no Brasil e tudo. Mas tem, né? Eles têm os próprios apps deles, né? E, enfim, e todas. O WeChat é o mais famoso, né? Que é uma combinação, né, de WhatsApp, Facebook e tudo quanto há, Instagram, é tudo ao mesmo tempo, assim, bacanérrimo, por sinal. Você aprendeu a falar chinês? 我会说一点儿普通话，可是我说的不好。Né? Eu falo um pouquinho, mas não sou Você muito boa, não. jura? Mas enfim. Porque tem entonações, não é isso? Assim, Tem. pá significa uma coisa, não é isso? Tem, assim, tonalidades, né? Coisa. Quando você fala, por exemplo, ba, o bar, o ba, são 3 palavras completamente diferentes. Né? Eu ficava totalmente perdida, né, assim, no começo, né, porque são 4 tons, né, no mandarim, né, o mandarim, né, típico, né, e aí eu errava o tom às vezes, e aí as pessoas ficavam me olhando com aquela cara assim de que eu queria falar assim, uma blusa azul, aí, sei lá, falava um rouxinol, arco-íris, aí eles vai ficar com aquela cara assim, o que essa louca quer? Porque saíam, né? Por causa do tom, saiu uma coisa completamente diferente. Mas, então, assim, eu entendia mais do que eu falava. Né? Mas eu falava bastante assim para me virar. Né? Que interessante. Eu morava em Beijing, mas eu cuidava de 5 países da Ásia do Leste. Então, era China, Japão, a Mongólia e a Coreia do Sul, Coreia do Norte. Então, eu ficava viajando entre os 5 países, né, mas muito na China, mas ia também frequentemente aos outros países. Então, eu estava, sei lá, eu ia 4, 5 vezes por ano à Mongólia, umas 3 ou 4 vezes ao Japão, umas 2, 3 vezes, né, a Coreia do Norte, mais umas 3, 4 vezes Coreia do Sul, enfim, ficava rodando, né? E na China eu ia para todo lado, né? E aí você vai conhecendo, né, as pessoas mais diferentes, mais interessantes. Nossa, as culturas, mas assim, muito diferentes da gente, mas muito mesmo, né? Mas muito mesmo. E ao mesmo tempo é legal que, assim, o ser humano é o ser humano, né? Gente, no fundo, nós somos todos iguais, né? Assim, todo mundo quer ser feliz, né? Enfim, então, a sua definição de felicidade... Você concorda com... Eu ouvi uma frase um que eu adorei, que a gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo mar.
Uns estão de jet ski, outros estão de navio, outros estão de bote. Sabe? Né? Mas no mesmo mar a gente está. Isso a gente né? está, né? Com Né? certeza. Com certeza. Vide, eu estou vendo um documentário agora do Batomushi, não sei se você lembra disso. Batomushi, lógico. Né? Menino, que loucura que foi aquilo. Por sinal, pessoal, assistam, viu? É da Globo. Da Globo? Não, da HBO. Maria Elza, qual foi me fala um projeto maravilhoso que vocês fizeram. Projeto maravilhoso. Olha, um dos que eu, assim, do fundo do coração, uma das coisas mais lindas que a gente já fez foi quando o nosso escritório fez uma parceria, né, com a internet, né, a Sociedade da Internet para a China, o Ministério da Educação, para a gente pegar todos os sítios de educação da China e converter eles para acessibilidade para portadores de deficiência. Né? Enfim, então, eram 100 mil portais, em que cada portal atrás tinha um monte de sítios, né? Porque você tem o sítio do Ministério, aí você tem os sítios do que seriam, entre aspas, os estados, né? As províncias chinesas, né? Então, o nível provincial, depois os municípios, as vilas, cada escola tinha o seu sítiozinho e tal, e para as pessoas portadoras de deficiência visual, auditiva, né? E poderem acessar, não tinha. Então, a gente fez uma parceria, né, com a sociedade, né, para a internet, e a gente, né, desenvolveu-se um sistema que você punha no topo desses sítios, né, e aí esse sistema, quando você acessava o site, o sistema adicionava a capacidade de ler uma tela, por exemplo, né, e verbalmente, né, então as pessoas, né, com deficiência visual podiam ouvir, né, o que ele, né, ia sendo lido, de deficiência auditiva, e, né, punha uma coisa mais visual para eles e tal. E aí que a gente conseguiu transformar, né, essa área de educação inteira, e depois a gente usou esse próprio sistema, fizemos uma parceria com a Mongólia. Aí a gente, né, foi aplicar o mesmo sistema na Mongólia, para a gente poder fazer também todos os sítios de educação na Mongólia. Só que a Mongólia tem uma população de 3,5 milhões de pessoas, né? Então, é pequenininha, é menor que a maior parte das cidades chinesas. Né? Assim, um monte de cidades chinesas são maiores do que isso. Então, aí o pessoal da China falou, são só 3,5 milhões, então a gente faz tudo, não só a educação, não, faz todos os sítios de uma vez. Aí. Tem uma pergunta aqui que é de uma pessoa que pediu para eu fazer para você. Você trabalhou em 2 organizações diferentes, a Unitar e a Unesco. 3? O PNUD também. 3, isso. Como você acha que a educação ajuda as pessoas a terem um mundo melhor? A educação abre a cabeça, né? A educação te permite questionar, né, coisas, né? Te ensina a aprender, né, para começo de conversa. Né, e a ter um pensamento mais crítico, a poder avaliar, né, as situações em que você se encontra, enfim. Você se torna, né, um cidadão melhor, uma pessoa melhor, um membro da família melhor, porque você tem mais conhecimento e mais capacidade crítica, né, e mais capacidade de pensar e examinar, né, as questões para tomar uma decisão melhor, né, para você, para sua família, para sua comunidade, né, para sua empresa, né, para o local onde você trabalha e tal. Então, educação é o que torna uma sociedade mais aberta, mais inclusiva, mais avançada, né? Assim, mais capaz de mudar e de melhorar, né, os seus processos. Existem países que a educação ela é restrita? Existe. Como no Brasil a ditadura, lembra que a gente não tinha acesso à educação, a nada. Educação que eu digo é de conhecer outras coisas, né? E você chegou a ver alguns países que tem que é restrita essa educação? Você não pode saber disso, vocês não podem saber daquilo? Tem muitos, né?
tem muitos. E não necessariamente você tem, você tem restrições gerais, né, em que um currículo é feito, né, enfim, sancionado, né, de uma certa forma, mas você tem outras áreas em que, às vezes, certos fatos, certas parte da história é meio que escondido, né? Sim. Enfim, quando você fala o próprio Brasil, né? Assim, você pegar um livro de história, né, do Brasil, você não tem lá um capítulo sobre a Guerra do Paraguai, né? Enfim, né, onde a gente cometeu atrocidades com um país desse tamaninho, que é um vizinho nosso. Você tem muito pouco, né, sobre escravidão. Assim, né? Na verdade, a gente tem uma visão, sabe, que houve, né, escravos, sabe, né, que a tragédia que isso foi, mas não tem uma dimensão muito real, né? Enfim, e sobre as consequências de racismo, por exemplo, que existem ainda no Brasil, muito, né? Muito. Enfim, ou até quão recentes são, né, eram, né, várias regras e leis e normas que o país tinha para realmente para impedir o progresso de pessoas, né, de negros e, né, pretos e pardos e tal. Então, assim, né, você não tem uma história assim, da ditadura que é ensinada, né, na escola, você não tem, sabe? Assim, você tem menções muito básicas sobre essas coisas. Então, isso num país em que a educação não é cerceada igual, né, em vários outros lugares, né? Então, se imagina o grau em que certas coisas são, né, abafadas em outros países, né? Onde isso existe, né? É engraçado isso que você falou, porque o jovem de hoje em dia não sabe o que a gente passou na ditadura. Não Né? sabe, Tem a não mínima sabe, ideia. não. Por exemplo, graças a esse filme do Walter Salles, né? Maravilhoso, Ainda Estou Aqui, que as pessoas se antenaram um pouco. Uai, teve isso, né? Teve isso. E olha que é um filme super leve. Levíssimo. Não falou nada. Não Assim, mostrou né? absolutamente nada. Pois é. Mas sabe, né, esse que é o problema, né, de você ter um ensino de história né, que esconde, né, ou esconde ou ameniza certos fatos. Você acaba não aprendendo as lições que a história devia te dar. Né? Exatamente isso. Então, você acaba repetindo erros do passado, né, quando poderia perfeitamente ter aprendido com eles, né, e evitá-los no futuro. Né? Então, exatamente isso. Igual hoje em dia não se fala mais descobriram o Brasil, invadiram o Brasil, né? O Brasil foi Já existia, descoberto. já tinha gente aqui, né? Quais os maiores problemas que o mundo enfrenta hoje para você, Maria Elza? Olha, do meu ponto de vista, nós temos 3 grandes problemas. Um é a mudança climática, né, que, enfim, a gente faz de conta, né, que o clima não está piorando. Faz de conta, isso mesmo. Mas está, a olhos vistos. Os últimos 20 anos, todos os anos foram o ano mais quente da Terra. Cada ano a gente bate um recorde novo. Né? Enfim, e cada ano isso significa que a gente está mais próximo de uma situação catastrófica mesmo. Catastrófica sem volta. Então, essa é uma. A outra é um aumento de desigualdade. Enfim, é uma coisa terrível, assim, né? Que você tenha cada vez mais, assim, poxa, você tem bilionários, agora nós estamos partindo por, assim, a pessoa mais rica do mundo, né, Elon Musk, ele tem 400 bilhões de dólares, é a fortuna pessoal desse cara. Aí você tem vários bilionários que têm mais de 100 bilhões de dólares. Vários. Você tem uma quantidade gigantesca de bilionários. Assim. Você fala, meu Deus, como pode ser? Né? Assim, pessoas que têm mais de 1 bilhão, de 1.000 milhões. Né? Enfim. E aí, ao mesmo tempo, você tem uma quantidade de gente passando fome. Né? Assim, passando necessidades, né? Privações impressionantes. Né? E um número crescente de pessoas,
né, em situação de risco né, de aprofundar essa situação de miséria e privação. Então, é uma coisa assustadora, né, você pensar, né, que é uma catástrofe social, uma é uma catástrofe ecológica, outra é uma catástrofe social. E a terceira é uma questão política, né, de governança. Enfim, nós temos 76% da população mundial vive em regimes autoritários. Assim, politicamente autoritário. Não Isso sabia disso. só faz piorar, então vai aumentando. Me conta. Enfim, então, sobre regimes, né, de governança, né, opressivos e crescentemente opressivos. Né? Nós tivemos a eleição agora nos Estados Unidos, que, enfim, é um pouco assustadora, né? Assim, certas coisas que estão acontecendo lá. Né? E, enfim, mas não é só lá, né? Você tem aí na Itália, você elegeu, né, Europa, vários países estão elegendo, né, uma direita, apesar de você estar vendo o ressurgimento de nazismo. Né, e de força. Essa é uma coisa impressionante. E é também, preocupante. Né? Absolutamente preocupante, né? É assustador você pensar. Então, nós temos 3 graves crises, cada uma delas sozinha já é uma crise difícil e pesado bastante. As 3 combinadas são, meu filho, uma paulada na cabeça da humanidade que vamos e venhamos. Né? Você vê uma luz no fundo do túnel? Olha, a gente... Assim, a resposta para essas coisas é solidariedade, né? E coletivismo. Né? Enfim, a gente... É o famoso, junto que a gente avança, né? Enfim, então, se a gente ter uma resposta, né, assim, comunitária, né, de apoio mútuo, de solidariedade, né, de ajuda, de construção, né, de um tecido social mais sólido, né, que é isso que a gente precisa. Você acha que as pessoas estão mais antenadas para isso? Ou não? Cada vez mais individualista? Eu acho que muito individualismo e muita alienação Eu também, concordo. sabe? Mas também, por outro lado, né, assim, tem algumas estatísticas impressionantes, né? Assim, 80%, né, das notícias que as pessoas recebem são através de plataformas né, de mídia social. Né? Sim. Que, enfim... E aí esses 80% de notícias são o que os donos dessas plataformas querem que você veja. Né? Enfim, então, eles são capazes de formatar uma realidade para a gente. Né? E, enfim, ao formatar essa realidade, né, o que muitas vezes você fica informado, mas muitas vezes você fica desinformado. Né? Desinformação só faz crescer. Né? E aí a desinformação é o que permite, por exemplo, né, que certos movimentos de direita radical e coisa cresçam, né, e se fortaleçam, né, porque o que tem de errado com esses regimes e com esses tipos de movimentos, ninguém vê, né? Desaparece, né? Enfim, então é difícil isso, né? O que precisa, de fato, assim, de mais informação, mais acesso à informação, né? Uma informação de mais valor, Sim, né? Sim. Assim, de mais gente fazendo, né, um podcast, né, de ter mais mídia independente, né, de ter mais capacidade de levar ao público uma informação, né, mais verdadeira, né, mais fundamentada em fatos do que, né, em vibe, né, aquela coisa. Precisa, né? Cada vez mais, e a gente tem cada vez menos, né? Porque, na verdade, tem cada vez menos patrocínio para esse tipo de coisa, cada vez menos, né, financiamento, né? Enfim, tem que ter mais disso, né? Tem que ter muito mais disso. Né? Exatamente. Eu fico pensando, assim, que progresso que foi esse que a gente teve, né? Porque isso é evolução? Está no 2025 com guerras, com pobreza... Cara, a gente acha que progresso, assim, a gente assume que o mundo anda só para frente, né, numa trajetória de positivismo, né, assim, né, de positiva, né, de melhoria, né, que eu quero dizer, né, mas não tem garantia nenhuma de que é isso que vai acontecer, né, enfim, uma hora, né, você tem
né, um avanço, outra hora você tem um golpe. Aí, É engraçado isso que o Abá uma falou. ditadura. É engraçado porque, por exemplo, a gente assiste filme do século XVIII, onde se decapitavam as pessoas e tudo mais. Nós fazemos a mesma coisa hoje de outra forma, né? É. Nos Estados Unidos, idem, que tem pena de morte, né? Então, por exemplo, você vê a guerra agora de Israel com Palestina, que é uma Não loucura. é uma guerra de Israel com a Palestina, é um genocídio, né? Que fica acontecendo, né? Enfim. Não sei se Não você... tem, assim, os palestinos não estão em guerra com Israel, não. Eles estão sendo dizimados. É uma coisa... Enfim. Uma loucura isso, não gente. vê, eles não estão bombardeando Israel, não. Ao contrário. Exatamente isso. Você tem o Hamas, né, que de fato, né, enfim, causou, né, começou né, esse processo, mas né, com né, o sequestro de 1.000 pessoas e tudo, mas nada justifica o que está acontecendo. Né? Nada Um erro não justifica o outro. Eu acho, não sei se você viu essa semana, tem um documentário chamado, que ganhou o Oscar de melhor documentário esse ano, Nossa Terra. Não sei se você viu que o diretor... Você viu o que aconteceu? Que loucura. Eu vi. Está desaparecido, né? Não, Apareceu parece ontem. que ele apareceu. Ontem. Tá. Foi torturado, aí ele contou o que aconteceu com ele. Inclusive o co-diretor também. É uma coisa assustadora, né? Enfim. E não é o primeiro nem o último genocídio que a gente assiste e não faz nada. Não faz nada. Né? Que o mundo não faz nada. Marielza, o mundo não faz nada. Está vendo nada. tudo acontecer ali? E faz de conta que não existe. E aí, o que acontece? Some da mídia. Né? Exatamente isso. Enfim. É terrível, né? Eu estou vendo um documentário sobre o nazismo muito interessante, que conta depois do que aconteceram com os alemães e tudo mais. E todos falavam que não sabiam, né? A maioria que não sabia que estava acontecendo isso. Pode ser que sim, pode ser que... Mas é perfeitamente possível que as pessoas não saibam. Acho. Depende muito exatamente de onde elas obtêm informação delas. Assim, se você lê, se você obtém a sua informação no Facebook, né? Se notícia para você vem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo não sei o quê, você não vê nada disso. Nada. Absolutamente nada disso. Não tem... Isso tudo o algoritmo come. Né? Mas antes as mídias também faziam isso, né? TV também. Também fazia, né? Sempre fizeram. Jornal, Mas, assim, você tinha mais, né? Um pouco mais de mídia independente e uma ética jornalística diferente, né? Uma ética jornalística. Porque você tem, né? Enfim, esse mecanismo, né? De você divulgar notícias também, você tem uma geração inteira de pessoas que não são necessariamente jornalistas, né, mas que tem essa aura, né, de jornalismo. O Fox News nos Estados Unidos, né? Chamar aquilo de um noticiário é brincadeira, né? É uma massa de desinformação inacreditável, né? Enfim, mas você chama, entre aspas, as pessoas, né, os que fazem essas apresentações de jornalistas. Mas eles não têm as obrigações e éticas de um jornalista, né? De buscar, né, fatos, né, fundamentar nessas... Não, eles são uma coisa ideológica, né? Muito bem pesada. Então, enfim... E quando você tem, né, alguns desses que são bastante carismáticos, que angariam uma audiência grande, tudo vira uma festa, né? Uma facilidade de divulgar. Né? E hoje tem os tais realidade alternativa. Os tais influências que agora ditam tudo. Pois também, né? Tem muito isso também. Então, assim, está precisando, né, mexer um pouco nisso, né? Mas, né, tem que
cuidar, né, de normatizar esse espaço, né, de você criar, de fato, regras, né, para disseminação de notícias, de fatos, etc. Mas é complicado. Né? Maria Elza, outra pergunta que pediram para eu fazer para você. A pandemia de Covid-19 afetou o trabalho das Nações Unidas. O que você aprendeu com isso? Olha, são várias lições, né? Primeiro, que assim, né, que nós estamos bastante despreparados para uma pandemia, né? Enfim, e o despreparo ele tem várias formas, né? Ele tem uma forma que é logística, por exemplo, né? Enfim, quando começou a pandemia, você não achava máscara, você não achava gel, você não achava nada. Nada, né? Enfim. Aí começaram a medir os ventiladores, preços, né, que hospitalares, né, para entubar as pessoas, né, aquela coisa que virou um Deus nos acuda, né? Uhum. E até porque várias dessas coisas eram, né, certos, né, bens e coisas é uma produção em cadeia global, com a entrega, o que chama de just in time, né, aqueles mecanismos de estoque mínimo, que você espera que você vá para o telefone, encomenda e que no dia seguinte tem. Fala, meu amigo, não tem quem entregue. Tá? Enfim, não tem caminhão saindo porque tem bloqueio, não tem avião porque não tem, porque o país fechou a fronteira, porque, entendeu? Assim, então, essas coisas as pessoas não tinham previsto que fosse acontecer. Né? Então, assim, é um despreparo desse tipo. Tem um despreparo psicológico também, né, que é a questão de como é que as pessoas lidam com a coisa de estar só, né, de confinamento e, né, o nível de agressão e ansiedade que isso gera. E tem um despreparo científico aí, né, na falta de capacidade de comunicação científica, né, que, enfim, a ciência vai avançando, né? Então, ela vai comprovando certas coisas ou desprovando outras, né? Mas isso é um avanço. Então, o fato de que você hoje diz, olha, hoje, né, a situação é essa. Aí, no dia seguinte, fala, não, tem um fato novo que nós descobrimos, então já sabemos que o que a gente divulgou ontem já não é verdade, é outra coisa. Então, as pessoas falam, tá vendo? A ciência erra o tempo todo. Não, ela não erra, ela avança. Ela avança à medida que tem fatos novos e tudo. Isso. Mas o que acontece? Como você tem uma incapacidade de comunicar esse avanço, né, assim, uma falta de capacidade de comunicar, que isso é um avanço, que não é um erro, que eles não estavam mentindo antes, gera uma desconfiança em relação à ciência que só faz agravar teorias de conspiração a respeito de, né, então estão tentando nos matar, a Covid saiu de um laboratório não sei onde. Que vai virar jacaré. Vai virar jacaré, injeta, né, água sanitária na veia que você fica curado, entendeu? E, enfim, aí bota cloroquina. E sabe, essas coisas todas são falsidades que encontram um espaço entre, né, enfim, os fatos, né, à medida que os fatos vão mudando. Aí ele fala, tá vendo? A ciência estava errada. Não é que ela estava errada, ela estava certa com os fatos que tinha naquela data. Naquela data, isso. Sabe? Aí fatos novos apareceram, agora a certeza, né, veio de outra forma, né? Enfim, agora quando você, né, e essa falta de capacidade de explicar, né, que esse avanço é que permite esse tipo de conspiração aparecer, né? E, enfim, então a gente aprendeu, né, muita coisa com isso. E, ao mesmo tempo, não aprendemos, sabe? Não aprendemos. Agora, nós estamos, né, arriscando algumas... Tem 3 possíveis pandemias terríveis, né, a caminho. Me fala. Né? Uma delas é a febre aviária, né, a gripe aviária, né, que está, enfim, já com casos... Né, assim, tem um caso humano aqui, outro ali, mas você já tem, assim, um número de aves, né, e transmitindo para outros tipos, né, o vírus mutando e entrando para outras espécies, né, de animais e aquela coisa aumentando. Essa seria uma terrível. Né?
uma inteiramente, duas, na verdade, inteiramente preveníveis, né, assim, que são pura e simplesmente resultado de conspiração anti-vax, né, que é a coisa de sarampo, né, que, enfim, não vacine os seus filhos. Meu Deus do céu. Né, porque a vacina pode tornar autista. Não, isso é uma loucura, isso é uma mentira deslavada. Vacina sim, pelo amor de Deus, vacina todo, toma a dose extra, porque para garantir que você está, né, tá de fato protegido. Né? Então, vem sarampo e tuberculose. Ai, cara, meu Deus. né? E, enfim, são duas que a gente tem a vacina, a gente tem a forma de prevenir e está abandonando a prevenção porque você tem, né, teorias de conspiração de que vacinar faz mal. Faz mal, vira jacaré. Marielza, me fala o seguinte, você acha que nós estamos fazendo alguma coisa para o meio ambiente ou nada? Acho que a gente está fazendo algumas coisas para o meio ambiente. A gente precisa fazer para o ambiente inteiro, sabe? A gente faz muita coisa meia boca, sabe? Assim, e aí não alcança os resultados adequados, sabe? Por exemplo, né, todo mundo sabe que reciclar é necessário. Né? Sim. Quem tem uma cestinha em casa, onde coleta todos os vidros, né, e todas as latinhas e leva isso de uma forma adequada. Ou você joga tudo na mesma lata de lixo na sua casa, entendeu? Pouquíssima gente faz isso. Muito pouco. São pequenas coisas. Você fecha a torneira na hora de escovar o dente? Você acredita que eu fecho? Eu fecho. Eu também. Eu faço questão de também fechar. Fecho. Mas a maior parte das pessoas desperdiça aquela aguinha ali, deixa cair. E aí você tem que ir mais no fundo, tirar dos aquíferos lá do fundo da terra, e aí falta água num bairro de não sei onde, aqui, naquele bairro acolá, né? Enfim, porque está cada vez levando mais fundo, né? Aquela coisa, aí falta num lugar, tem que desver para uma barreira não sei onde, para desviar um rio, para não sei o quê, que aí mata uma área inteira de que fica árida, que tinha um rio antes, que agora esse rio desviou para outro lugar, para abastecer uma cidade, e vai assim. E a gente, sabe, fala assim, mas é só uma vez, uma torneira, sabe, uma vez que eu escovei, eu sou uma pessoa só, sabe, multiplica a sua atitude, né, aqui em Belo Horizonte, por 2,5 milhões. Aí você vê que são 2,5 milhões vezes 8 litros, é muito litro, né, de água desperdiçada, né? Todo mundo escovando o dente 2, 3 vezes por dia, né? São quantas vezes você faz isso, multiplica isso, você vê o tamanho do desperdício, né? Bota isso para 220 milhões de brasileiros, né? E você tem uma noção de qual que é o Amazonas que a gente joga fora todo dia, né? Enfim, então, sabe, se a gente fizesse, né, a nossa parte e cobrasse, né, das autoridades, né, que nos representam, que trabalham para nós, né, que trabalham para nós, né, que fizesse a parte deles, né, que fizesse, por exemplo, né, que todos os contratos de governo estabelecessem regras de conservação, né, de uso de energia adequado, né, de energia verde, de uso de água, que você, né, fosse aumentando, né, os parâmetros de proteção, por exemplo, com o nível de descarga de automóvel, de não sei o que você fosse crescentemente aprimorando, né, as medidas que são tomadas, né, a gente ia melhorando a coisa, né, mas a gente não faz, não. A gente joga latinha, toma, né, um refrigerante, joga a latinha, né, no lixo, e aí aquele lixo vai para o lixão e pronto. Que um horror, lixão. Então a gente podia reciclar. Né? Meu Deus do céu. Marielza, vamos mudar um pouquinho aqui. A inteligência artificial está roubando o meu emprego, o meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu, como designer gráfico, melhorou muito o meu trabalho e facilitou muito o meu trabalho. Só que eu perdi muito cliente. Porque hoje todo mundo, por exemplo, os vídeos que eu fazia para clientes, hoje eles fazem
No computador está ótimo. Eu entendo que existem vídeos de celular que eles fazem e existe o meu vídeo. É igual, por exemplo, logomarca. Agora eles estão fazendo logomarca por inteligência artificial. Existe uma logomarca de inteligência artificial e existe uma que é pensada, realmente, né? Só que isso está tomando um pouco não, tomou muito cliente meu. Vai acabar a minha profissão? Vai acabar a profissão de todos? Olha, a inteligência artificial é exatamente isso que você falou, né? Que o povo brinca, né? A faca de dois legumes, né? Mas né? É isso mesmo, sabe? As pessoas conseguem gerar, né, imagens, texto, som, enfim, né, a partir da obra de outros, né? Porque, na verdade, o que acontece é que a inteligência artificial é um plagiador, é uma máquina plagiadora. Eu né? queria te perguntar isso. O que é? São dados que a gente colocou ali e ela tem aqueles dados armazenados? É isso? Na verdade, é tudo que tem na internet. Assim, tem um mecanismo, né, de fazer um backup da internet, né, que faz um backup de tudo da internet a cada 2 meses, né, que chama o Colossal Crawl. Né, são bots que vão copiando e armazenando, né, guardam, né, uma cópia da internet, né, em arquivo, em bancos de dados gigantescos, né? Então, a cada 2 meses, eles fazem uma cópia completa da internet. Aí, essa cópia completa da internet é limpa, né? O Google, por exemplo, ele faz uma cópia limpa da internet. Por que é uma cópia limpa? Porque, por exemplo, se eu recebi um meme aqui, né, bacana, aí eu passei ele para meus amigos, então já tem 2 cópias da mesma coisa. Entendi. Entendeu? Então, assim, você tem que tirar as duplicatas, você tem que, enfim, faz uma limpada ali na coisa, né? E aí ele tem uma cópia limpa, né, que chama a cópia limpa do Colossal Crawl, né, que é dessa coisa. A maior parte dos IA generativas, né, porque você tem tipos diferentes de IA. Né? A IA generativa é que usa essa massa de dados tão grande, que vem de 15,8 milhões de websites mundiais, né, que existem no mundo. Então, ele copiou tudo que é produzido nisso e colocado nisso, todas as comunicações públicas que existem, tudo, né, copiado. E aí, isso são os dados de treinamento de uma IA generativa. Então, ali tem imagem, tem som, tem filme, tem foto, tem texto, né, tem a piadinha que a gente pôs, tem uma foto, tem de tudo. Então, aquilo é guardado, né, copiado e guardado. Agora, no meio disso, tem livro, né, enfim, tem várias sítios e coisas que armazenam livros, por exemplo, e muitas vezes esses bots vão lá e copiam tudo também. Então, ele copia a propriedade intelectual de outras pessoas, né? Enfim, e aí armazena aquilo e usa isso para gerar texto, para adivinhar qual é o próximo pixel, qual é a próxima palavra, qual é o próximo som que deveria vir numa sequência. Então, eles vão, né, estatisticamente dizendo, a mais provável é essa, então ele gera, né, essa coisa. Isso aqui é uma IA generativa faz. Então, na verdade, ele está usando o conhecimento da humanidade, né, total, para poder colocar, né, para adivinhar qual que é a próxima palavra no texto, né, numa coisa assim, ou qual o próximo pixel numa imagem, num vídeo e tudo. E aí, enfim, então já começou aí violando propriedade intelectual, Sim, direitos autorais e, né, uma série de coisas. Então, assim, já as pessoas, né, os criadores, né, desses conteúdos, os autores, né, os artistas e tudo, eles são privados já de uma renda que deveria ser, né, eles não deram uma licença para esse uso do que eles fizeram. Não deram. Ninguém autorizou o uso para isso. Né? Então, eles estão, né, sendo roubados do que eles criaram. Né? E aí a IA generativa vai um passo além e também, como você tem um monte de gente usando, essas pessoas geram
né, imagem, coisa, e também desempregam, né, os artistas. É isso que você estava falando, exatamente. Né? Desempregam um artista, um criador, etc., né, que poderia tá oferindo uma remuneração, exatamente, mas acaba que não, né, porque alguém está fazendo isso. Agora, eu estou vendo várias coisas acontecer. Primeiro, você tem alguns apps que estão aparecendo que são pílulas de veneno. Né? Você pode, por exemplo, tratar as coisas que você faz, passa por uma certa, né, por um certo app. Né? Tem um que chama Nightingale, por exemplo, que é bacané. Você passa as imagens que você gerou por esse Nightingale, então você fez uma imagem, você criou aquilo, você passa por isso para criar uma imagem digital que quando ela é ingerida por uma IA, ela detona lá dentro e estraga o produto dessa IA. Então, assim, se alguém for roubar a imagem desse criador, vai entrar pelo cano. Tá? Que interessante. Porque vai tomar uma pílula de veneno aí no seu banco de dados roubado. Né? Então, é uma proteção que criadores estão começando a usar. Que interessante. Super bacana. A outra coisa, então, assim, aí né, vários desses ladrões de imagem acabam que eles ficam meio receosos, né, por exemplo, de usar, né, de entrar nos sites que estão falando. Aqui tem Nightingale, né, por exemplo. Então, é isso. Do outro lado, você está tendo um movimento crescente de valorização de artista mesmo, assim, de você revalorizar aquilo que é feito por um ser humano de verdade. Sim, né? sim. Sim. Porque, sabe, você começou a ver que, enfim, a IA gera. Mas gera lá uma pessoa assim que tem 5 dedos. 6 né? dedos, 7. Né? Enfim, e um olho que está mais assim, mais Picasso do que você. Né? Do que. Né? Enfim, né? Renoir, né? Então tá lá. Então, enfim, não gera uma coisa tão legal assim. E, na verdade, acaba que gera uma coisa absolutamente medíocre. Né? Porque o IA, na verdade, o que ela faz? Ela dá uma pasteurizada geral. E né? fica com cara de IA. E fica com cara de IA. Não tem jeito. Tem um jeitão assim, Tem. Então, assim, se o medíocre é suficiente... Ótimo, tá? é isso. Vai acabar sendo, né, vai sendo usado. Mas se você quer algo mais, você vai ter que procurar um artista de verdade, né, que tem aquele olhar humano para a coisa. Né? Então, você tem esse outro lado também, assim, o que me dá uma esperança, digamos assim, né, de que a gente vai, de fato, né, ver um certo renascimento aí, né, eventualmente, né, um certo renascimento aí de um movimento mais artístico, mais criador, né, de verdade. Né? Enfim. Você acha que a gente vai virar um Blade Runner da vida? Eu não acho, não. Sabe? Eu acho que, na verdade, assim, a gente fica... essas tecnologias todas, elas têm muita propaganda atrás delas, né? Assim, muito hype, né, como diz o povo. Né? Enfim, tem muita invenção de moda, sabe? Muita invenção de moda, assim, né? Na verdade, a gente está muito longe de ter alguma coisa que chamaria de você ter uma inteligência geral, né? Assim, uma inteligência artificial geral. Mas muito longe, muito mesmo, assim, disso, né? As tecnologias que estão sendo usadas para desenvolver IA hoje em dia, elas não levam a esse tipo de questão, né? Enfim, então, eu acho que a ideia de que você vai ter, então, né, vai poder criar um ser superior, hype puro, né, que, enfim, ajuda muitas empresas a captarem dinheiro, porque elas estão trabalhando para criar essas coisas. Sim. Né? Elas captam dinheiro, tem investidor, né, pondo dinheiro nisso e tal, mas não... E eu acho que está muito longe disso. Então, assim... que a gente vai ter cada vez técnicas mais aprimoradas, vai. Agora, para a gente poder usar essas técnicas bem, a gente tem que estar vendo onde é que elas vão estar sendo aplicadas. Né? E a verdade é que inteligência artificial,
ela está sendo aplicada de uma forma que, para mim, é muito complicado. Né? Enfim, você vê cada vez mais, por exemplo, sistemas de vigilância, né? Sistemas de previsão, por exemplo, de penas ou previsão de crédito, enfim, né? Em que você acaba discriminando, né? De formas... inclusive até às vezes fora da lei, né, ilegais, né, você não pode discriminar por cor, por raça, por gênero, por isso, por aquilo, mas a IA não explica como é que foi que ela chegou ao cálculo de que essa pessoa não merece ter um empréstimo, ou então que ela tem que ficar, né, que essa aqui não deve receber uma rescisão da pena, né, enfim, né, na cadeia. Mas, em geral, enfim, o que acontece é que a IA ela ingeriu, né, os resultados de um sistema racista, misógino, né, anti-LGBT, né, enfim, aquela coisa, e aí ela ingeriu e ela reproduz, né? Mas como ela não explica como que tomou a decisão, então, foi o computador que disse, sabe? Então, a gente segue, né? Mas aí acaba que você toma decisões, né, que esses sistemas tomam decisões racistas, misóginas, etc., né? E, enfim, então você tem cada vez mais esse tipo de uso. Agora estão usando drone em guerra para tomar decisões de matar gente, sabe? É um absurdo, né? Enfim, mas, sabe, eu por mim, né, enfim, eu gostaria de uma tecnologia que lavasse a roupa para mim, né? E me deixasse fazer as coisas criativas, né? O que acontece é que não, a gente está lavando a roupa e é o computador que está fazendo a coisa criativa. Podia lavar, sabe o quê? É louça, porque eu tenho pavor. Não é? A gente até tem, né? A máquina de lavar louça, essas coisas, né? Mas é mais disso que eu queria, sabe? Mais tecnologia que faz a parte chata da vida. Sim. Né? E deixa a parte que criadora, banho, bacana, entendeu? Assim. Deixa essa parte pra gente, né? Pô. E a gente pensa, porque nós temos fosfato. Enfim, acaba que a gente fica, né, descentralizando isso. Que é um absurdo. Marielza, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a gente tem que fazer uma série com você, não é? Um podcast. Quem me dera, não tem tanta coisa bacana assim. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ramon. Muito obrigado. Assim, adorei. Demais, adorei a gente conversar. Muito obrigado por me ensinar tanta coisa. Putz, grila. Que bom, viu? Que bom obrigado a gente se encontrar de novo. E você, não esqueça de compartilhar, curtir, acessar esse sininho aqui, sabe? Põe o sininho para tocar aí, para você não perder nada da gente. Até a próxima, gente.